Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Meu, seu, nosso bom dia. 8 horas e 58 minutos, faltando 2 minutos para as 9 da manhã pelo horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia nesta terça-feira das Santas Chagas. Está aí a imagem das Santas Chagas. São 5 chagas, né, que representam o sofrimento de Jesus Cristo por nós. Temos que agradecer muito a Ele, que já fez muito por nós, deixou exemplos e se sacrificou por todos nós. Nós já fizemos a oração hoje a Jesus Cristo, nós já agradecemos a Ele pelo que Ele passou por todos nós. Então agradeça, vamos todos agradecer por mais um dia, por enxergarmos, por sentirmos o sabor, por andarmos, por termos uma família, uma casa, o que comer, enfim. Vamos agradecer mais do que pedir. 22 capitais brasileiras nos acompanham neste momento. Muito obrigado a você que nos acompanha em Rio Branco, no Acre, em Macapá, no Amapá. A você que nos acompanha em Palmas, a capital do Tocantins, muito obrigado pela audiência. Alô, você de São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Maceió, Fortaleza, bom dia. Abraçando a você em qualquer lugar deste Brasil. Mais de 2.200 cidades nos acompanham agora no nosso Bom Dia Evangelizar. Vamos aos destaques, as manchetes que você vai ouvir e ver nesta edição de terça-feira. Coloca no ar. No programa de hoje você vai acompanhar: avança as negociações entre Brasil e Japão na parceria de combustíveis fósseis. Julho de 2025 registra a maior movimentação nos portos brasileiros. Você acompanha também as temperaturas em algumas cidades pelo Brasil. Veremos como foi o encontro dos bispos das grandes cidades brasileiras. A Amazônia perdeu cerca de 13% do seu bioma por conta do desmatamento. O Brasil entra no ranking dos melhores hospitais com 22 instituições na lista. O estado do Paraná inicia a semana com mais de 25 mil empregos disponíveis na Agência do Trabalhador. Uma entrevista com um convidado super especial e que vai te surpreender com as suas paixões. Vamos acompanhar também onde será mais uma noite de louvor itinerante. E para encerrar, claro, o nosso momento de oração com o Padre Jorge Fortunato nesta terça-feira das Santas Chagas. Fique conosco, o nosso Bom Dia Evangelizar está só começando. Comprei uma mata virgem. Opa! Do Coronel Bento Lira. Música bonita, Fiz hein? um rancho de barrote, amarrei com cipó cangueira. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo se me chamam de caipira. Não se incomode, hein? No lugar que o índio canta, muita gente admira. Isso é catira. Olha, rapaz. É catira, ou Catira? cateretê, como queira, um ritmo brasileiro da região bem do interior do Brasil, né? Paraná, São Paulo, Minas, sobretudo Tocantins também tem muito. Só música boa, né? A música eu não sei cantar, mas eu sei que é catira, É isso que aí. você dança e bate a palma da mão. Olha aí. É isso aí. A música vocês escolheram porque sabiam que eu não sabia cantar, de propósito. Mas Catira sabe Maldade. dançar, não? Não, catira a gente estudou esse ritmo Olha que é aí. muito tocado e cantado e dançado no interior do Brasil inteiro. A gente começa com a parceria maravilhosa entre o Brasil e o Japão, informando para você que esses dois países mais uma vez se reuniram para tratar de economia. Brasil e Japão avançam em parceria para combustíveis sustentáveis. O Ministério de Minas e Energia recebeu delegados do MET, que é o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, e discutiram em Brasília a iniciativa para combustíveis sustentáveis e mobilidade, já preparando o terreno para a reunião ministerial de Osaka, lá no Japão. O governo brasileiro reforça o papel da nova Lei do Combustível do Futuro como marco regulatório com foco no etanol e combustíveis sustentáveis de aviação, captura de carbono e veículos hidroflex. A cooperação bilateral mira inovação
investimento e liderança ambiental até a COP30, que será realizada em Belém do Pará. Está aí a imagem do presidente Lula com a autoridade japonesa em mais um acordo firmado. Aliás, são mais de 130 anos de acordos bilaterais entre o Brasil e o Japão. O Japão é pequenininho só no tamanho territorial, mas é gigante na economia e é um grande parceiro comercial do Brasil há 130 anos. No último ano, foram mais ou menos 12 bilhões de dólares entre os dois países negociados. Não é pouca coisa. É produto que vai daqui para lá, sobretudo alimento, e é produto que vem de lá para cá, como tecnologia, né? Produtos japoneses que vêm também para o Brasil. E a gente continua falando sobre economia. Os nossos portos que não param de crescer em movimento, de norte a sul do país, toda a costa brasileira. Olha a imagem dos nossos portos aí. A imagem é bonita, né? Cheia de containers, ó. Em julho, os portos brasileiros registraram a maior movimentação mensal de cargas da história. 125 milhões de toneladas, aponta o relatório do Ministério dos Portos e Aeroportos. E desse total, mais ou menos 73% foram de navegação de longo curso, ou seja, importações e exportações, navios que chegaram de outros países e navios que saíram daqui para outros países. 20% de cabotagem. No acumulado de janeiro a julho, o volume movimentado chegou a 780 milhões de toneladas, crescimento de quase 2% sobre o mesmo período do ano passado, com avanço em todos os tipos de carga. As imagens dos nossos portos, elas refletem bem a nossa economia, refletem bem a nossa balança comercial. Quanto mais navio chegar, quanto mais navio sair, significa que nós estamos vendendo mais e estamos comprando mais. Só que tem um detalhe nessa informação que eu acabei de falar para você. Apenas 20% na navegação de cabotagem. O que é a cabotagem? É a navegação dentro do próprio país. Por exemplo, citar um exemplo simples para a gente ter uma noção. Tem fábrica lá no nordeste do Brasil, uma fábrica de automóveis, por exemplo, a Jeep, que fica lá em Pernambuco. Esses automóveis fabricados lá, eles poderiam vir através de cabotagem, de navios que descem e vai entregando os automóveis na costa brasileira até a região sul. Muitas vezes isso não acontece, vem por caminhões e pouco por trem. A gente deveria utilizar mais a cabotagem. A gente iria diminuir esse volume de caminhões que iriam fazer outras coisas, transportar outras riquezas, que não os automóveis. Só um exemplo, né? A gente poderia utilizar mais a navegação de cabotagem no nosso país. Temos muitos rios e uma costa de quase 9.000 quilômetros. Não é pouca coisa, não. Deixa eu mandar um abraço a você de Fortaleza que nos acompanha neste momento. Fortaleza nos dá uma audiência maravilhosa, capital do Ceará. Quente Fortaleza, muito quente. Canal 21.1 em Fortaleza. Sabe qual é a temperatura agora em Fortaleza? Não, a gente informa para você. Agora faz 23 graus em Fortaleza, só que está subindo a temperatura e vai chegar a 38 nesta terça-feira. Alô Fortaleza, a máxima prevista para hoje é de 38 graus. Joinville, em Santa Catarina, que nos acompanha pelo canal 49.1. A temperatura neste momento em Joinville é de 21 graus e a máxima prevista para hoje é de 27. Na capital do estado do Paraná, Curitiba, que nos acompanha pelo canal 16.1. Agora faz 19 graus, a máxima de 23. Tempo fechado em Curitiba, tempo fechado também em Joinville. Mais cidades em Pernambuco, Bezerros em Pernambuco. Bezerros nos acompanha pelo canal 43.1, temperatura máxima prevista para hoje é de 27 graus. Em Esmeraldas, em Minas. Aliás, Esmeraldas está de aniversário hoje, né? Completando 124 anos. Você sabia que Esmeraldas foi um nome por acaso? Não era para ser Esmeraldas. Tropeiros descobriram pedras preciosas e confundiram com esmeraldas. Só que na verdade eram turmalinas. Mas aí ficou, né? Esmeraldas em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Fica mais ou menos 1 hora de BH. Esmeraldas. Feliz aniversário, 124 anos. Paramirim. 147 anos hoje em Não confunda com Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Aqui é Paramirim, na Bahia. 32 graus a máxima hoje.
147 anos de emancipação política, que fica ali na porta de entrada da Chapada Diamantina, na Bahia. Um abraço a todos e Paramirim. Parabéns por mais um ano de emancipação política. Você sabe que a Igreja Católica tem vários desafios e a Igreja, as lideranças têm se reunido. Inclusive o Papa Leão XIV já tocou nesse assunto lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Já tocou nesse assunto. Quais são os desafios? A juventude, a nova linguagem, as redes sociais, os desafios de uma sociedade muito mais urbana do que rural. O século XXI que está aí a todo vapor, com várias mudanças todos os dias, todas as semanas, e não para. Esse é um dos grandes desafios da Igreja Católica. Pensando nisso, nós tivemos na capital do estado do Paraná a reunião das grandes lideranças, bispos, arcebispos de todo o Brasil. E esses foram os principais temas abordados e nós preparamos uma reportagem especial para você. Coloca no ar. Durante 2 dias intensos, o Centro Marista Champanhar, em Curitiba, se tornou o epicentro de uma discussão crucial para o futuro da Igreja Católica no Brasil. Bispos de diversas dioceses se reuniram para o encontro pastoral dos bispos das grandes cidades brasileiras, onde os líderes religiosos buscaram caminhos para uma igreja mais próxima, dialogal e atenta à complexidade das grandes metrópoles. A troca de experiências é útil porque vamos ouvindo de cá e de lá como se faz, quem faz como, quais são os resultados, quais são as dificuldades, e tudo isso naturalmente ajuda para o dia a dia da vida pastoral. Eu creio que cada cidade tem seus desafios próprios. Como ser esperança para esse povo, nessas realidades todas urbanas, sociais, que existem nessas nossas grandes cidades, no caso específico, a nossa. O Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo sempre. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Mas a linguagem e o linguajar, quais são as melhores expressões para que se transmita a fé e não apenas as ideias de Jesus Cristo e não apenas certas religiosidades? O primeiro dia começou com momentos de oração. Um dos pontos centrais foi a conferência ou ministério episcopal na cidade, comunhão, interlocução e multiculturalidade, que enfatizou a necessidade dos bispos estarem mais próximos de suas comunidades, dialogando com as diversas culturas e realidades urbanas. É olhar essa realidade e compreendê-la naquilo que ela tem de positivo e de negativo. Toda a realidade é ambígua. E compreender isso, contemplar, discernir e dando passos pequenos, porém sólidos. A programação incluiu uma visita ao Memorial da Província Marista Brasil, Centro-Sul, um momento de reflexão sobre a história e o trabalho da congregação na educação e assistência social. Essa visita proporcionou exemplos práticos de como a igreja pode atuar de forma significativa na vida das pessoas. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. O segundo dia aprofundou as discussões. O evento ressaltou a urgência da igreja adaptar-se compreendendo a linguagem e a cultura dos jovens para construir pontes de diálogo mais eficazes. As características da juventude do nosso tempo, o que buscam em nossas comunidades, o que não encontram quando buscam, também sobre o aspecto do que a gente não está oferecendo, o que em nosso tipo de trabalho não é atrativo para a juventude de hoje. Não tem respostas prontas. A Boa Nova é a mesma. Agora, como adaptar a Boa Nova às diversas épocas, a esse momento que nós estamos vivendo? E as gerações que virão atrás de nós também continuam na reflexão. A cada tempo histórico tem as suas esperanças. Nós somos muito esperançosos, né? Nós, como igreja, temos a esperança de chegar a esse povo, de atender às suas necessidades, de escutar, de compreender, de discernir e, ao mesmo tempo, levar essa mensagem que traga esperança. No encerramento, bispos e participantes partilharam impressões e reflexões, reafirmando o compromisso com uma igreja mais sinodal e criativa.
Alguém disse aí na reportagem, foi o bispo de Petrolina, em Pernambuco. Não tem resposta pronta, né? A igreja tem que estar sempre em movimento, e não tem mesmo resposta pronta. A juventude, esse é o foco, né? Está sempre se transformando e sempre trazendo coisas novas, e a igreja precisa estar sempre atualizada. Não só com a juventude, que utiliza as redes sociais, mas sobretudo com as redes sociais, com a internet, que não tem como voltar atrás mais. E a igreja tem que se atualizar em relação a isso. Por isso esse encontro tão importante, outros virão em outras partes do Brasil. Vamos cantar parabéns aos aniversariantes do dia. Quem faz aniversário hoje, 16 de setembro? Quem é que faz, hein? Vamos cantar parabéns. Coloca no ar, por gentileza. Parabéns para Maria Aparecida Rita Santana, em Maringá. Alô, Maringá. Parabéns, Maria. Jeane Silva de Lima, em Bezerros, em Pernambuco. Parabéns. Ezequiel de Souza Ferreira, de Natal, a terra do sol. Alô, Natal. Ezequiel, parabéns. Nós aqui da Evangelizar lhe desejamos muito amor e paz. Parabéns, parabéns, juntos evangelizamos mais. Muito mais evangelizamos, e é por isso que a gente faz o convite para você. O telefone vai aparecer aí na sua televisão, no seu rodapé. 41, nosso código de área. 3221-6060, 0800-410-6060, são os nossos números para você se tornar um associado da obra Evangelizar é Preciso. Venha! Aliás, deixa eu fazer um agradecimento aqui, antecipadamente, para você que nesse momento está pegando a caneta e anotando aí o telefone para ligar para nós, ou você que está ligando agora nesse momento. Muito obrigado pela ajuda que você nos dá aqui todos os dias. Você não faz ideia a diferença que você está fazendo, a diferença que você vai fazer na vida de muita gente pelo Brasil. A gente faz uma parada rápida, a gente volta já já. E a gente sai com imagens de Santa Cruz do Capibaribe. Já está vendo aí imagens ao fundo? Bela cidade do interior de Pernambuco, perto de Caruaru, toda aquela região bonita lá de Santa Cruz do Capibaribe. 43.1, nosso canal em Santa Cruz do Capibaribe. Muito obrigado pela audiência, já voltamos. Canoa fiz de paineira, varejão de guaiuvira, a boita pés uma arroba, 2 remos de sucupira. Se jogo a tarrafa na água, sozinho o homem não tira. Abraço para Dom José Rui Gonçalves, bispo de Caruaru. Capivara é bicho arisco quando cai na minha mira. Puxo o arco e jogo a flecha, lá no barranco revira. Estamos de volta com imagens de BH, capital dos mineiros. Alô, Belo Horizonte, bom dia. Abraço para Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belo Horizonte. Aí é a Lagoa da Pampulha, aí já é região mais central. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. 9h22 da manhã, 9h22. Daqui a pouco tem o Padre Jorge Fortunato conosco, um convidado muito especial. Já já tem entrevista aqui especialíssima. Não saia daí. Bispo Auxiliar de Curitiba já já conversa conosco. A gente tem agora o pensamento do dia, que é de Vinícius de Moraes. Dispensa apresentação, né? Vinícius de Moraes, escritor, poeta, letrista, tudo mais. Vinícius de Moraes, uma das cabeças mais pensantes, mais privilegiadas da história do Brasil. Coloca no ar, por gentileza, o que ele escreveu sobre a vida, que é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Olha só, Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Vinícius de Moraes. Olha aqui, vamos fazer um giro pelo Brasil, tá na hora, né? De norte a sul, de leste a oeste, coloca a nossa vinheta no ar.
Informações sobre a nossa Amazônia. De 1985 a 2024, a Amazônia perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa. Gente, cerca de 13% do bioma, não é pouca coisa não. Valor equivalente ao tamanho da França, revela o estudo do MAP Biomas. A área transformada foi convertida para a pecuária, a agricultura, mineração, silvicultura e outras atividades. Em 2024, 18,7% da vegetação original já haviam sido suprimidos, dos quais 15% destinados ao uso humano direto. Especialistas alertam para o risco do ponto de não retorno. Olha o perigo, 13% da nossa mata, a mata amazônica, foi embora. 13% foram embora. Nosso bioma, olha as madeiras cortadas e muitas vezes de maneira desordenada e muitas vezes de maneira irregular. Dá para ter o crescimento desmatando? Até dá, de uma maneira coordenada, desde que plante outras, né? O que ocorre é invasão, desmatamento ilegal, desmatamento sem controle e que as autoridades muitas vezes nem sabem. E é isso que está derrubando a nossa floresta. A imagem terrível, né? Para a criação de gado, que é importante, mas é importante também preservarmos. Dá para conviver as duas coisas. Um não precisa eliminar o outro necessariamente, não é verdade? A gente fala agora do Brasil, que tem 22 hospitais entre os melhores do mundo, segundo o ranking da revista Newsweek, com a estatística deles. 7 são instituições públicas do SUS. Estão na lista o Hospital das Clínicas da Unicamp, o HC da USP em São Paulo, Hospital de Ensino da Unifesp, Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, Dante Pazanese, o INCOR e INTO do Rio de Janeiro. Ranking avalia 12 especialidades médicas e inclui opinião de usuários, certificações e resultados percebidos pelos pacientes com melhora e satisfação. 7 hospitais públicos. Quem falou que a coisa pública não funciona? Onde você ouviu isso? Não é bem verdade. Não é verdade. Funciona. Quem faz a instituição é o profissional, é o funcionário. E a coisa tem melhorado, graças a Deus, nas últimas décadas. Claro que temos, né? Bastante. E esse ranking mostra que estamos no caminho certo. Que boa notícia. E para a gente fechar, a gente tem informação aqui do estado do Paraná. Aliás, o Paraná começa a semana, né? Esta semana que já está em curso, com 25.930 vagas de emprego nas agências do trabalhador em todo o estado. As oportunidades mais procuradas são para alimentador de linha de produção, abatedor, operador de caixa e magarefe. Magarefe é aquele que trabalha no açougue, né? No frigorífico, cortador de carne. Cascavel lidera com 6.523 ofertas de emprego, seguida por Campo Mourão, Londrina e em seguida vem a região metropolitana. Há vagas também para profissionais na área de saúde, ensino, logística e comércio. Empregos no estado do Paraná, um dos estados que mais emprega no Brasil. O primeiro da região sul, o terceiro do país. A empregabilidade no Brasil está em alta e graças muito também ao agronegócio, aos frigoríficos, às exportações que demanda muita mão de obra, né? E principalmente no campo, onde a gente produz bastante para as exportações brasileiras. Nas cidades também, o setor de serviço e de comércio empregando bastante, sobretudo agora no segundo semestre. O padre Jorge Fortunato já está aqui conosco, como anunciado. Tem convidado especial, uma entrevista especialíssima. Tudo bem, padre? Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia a você que está conosco pela TV Evangelizar nesta manhã. Muito bom dia a você, querido irmão, querida irmã. Você que está na programação diária da TV Evangelizar. Hoje, nesta terça-feira, temos a alegria de receber Dom Adenis, bispo auxiliar da nossa Arquidiocese de Curitiba. Ontem foi aniversário de ordenação dele e queremos hoje recebê-lo nesta manhã. Bom dia, Dom Adenis. Bom dia, padre. Bom dia aos telespectadores.
estamos aqui mais uma vez. Bem-vindo mais uma vez aqui na TV Evangelizar. E Dom Adenis hoje está aqui conosco para um bate-papo, falar um pouco dele, sobre a sua trajetória. Está hoje como bispo auxiliar da nossa arquidiocese. E Dom Adenis, ele tem uma proximidade muito grande com os jovens. Dom Adenis, que foi um padre religioso e hoje é o nosso bispo auxiliar. Dom Adenis, com certeza há muitos jovens agora nos acompanhando pela TV Evangelizar. Fale-nos um pouco dessa proximidade que o senhor tem com os jovens. Recentemente tivemos o DNJ aqui na arquidiocese e sabemos que o senhor tem esta praticidade, podemos dizer assim, de estar perto dos jovens. E a igreja nos pede sempre esta proximidade, né? O Papa Francisco falava muito disso e o Papa Leão tem reafirmado esta proximidade com todos das nossas comunidades. Então, o senhor poderia hoje falar um pouquinho sobre essa proximidade com os nossos jovens? Bem, a proximidade talvez se dê mais pelo fato de eu gostar muito de jogar futebol, e aí a gente organiza jogos aí, e o pessoal do setor juventude da arquidiocese está sempre presente. Então, temos essa facilidade, através do esporte, de fazer com que os jovens se sintam próximos, né? E também, nós aqui temos muitos acólitos, coroinhas nas nossas comunidades. Eu sempre trabalhei, enquanto seminarista, com os coroinhas, com formação dos grupos, animação. E então, eu tenho essa proximidade com eles muito grande, também pelo fato de ter trabalhado sempre com eles. Inclusive, ontem à noite fui celebrar numa paróquia e tinha uma criança lá, 15 anos, uma adolescente, celebrando, e ela é filha de alguém que foi meu coroinha quando eu cuidava dos coroinhas. Olha só. Então, e não é tem várias, no DNJ mesmo encontrei outros também nessa situação, os pais que foram meus coroinhas, que agora têm os filhos que são coroinhas. Então, a proximidade talvez se dê por esses caminhos aí. E Dom Adenis falava também aqui nos bastidores para nós sobre o hobby que ele tem, sobre andar de bicicleta, não é isso, Dom Adenis? Também, a segunda-feira, que é meu dia de folga, dificilmente eu falho uma segunda sem andar. E eu gosto de andar no meio do mato, não gosto de andar em cidade. Olha, não gosto de asfalto. Nas trilhas. Nas trilhas, estrada de chão. Tem alguns padres também que pedalam, então, porque legal. Na segunda-feira, quem tem folga, nós aqui somos os padres. Então, a gente vai na segunda com algum desses padres, ou lá para Araucária ou Piraquara, um dos dois aí, nós estamos pedalando no meio do mato. Que bom, Dom Adenis. Nas segundas-feiras. Não sei se vocês sabem, mas Dom Adenis tem um hobby, que é um Fusca que ele tem, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, aqui nesta manhã, sobre o hobby que o senhor tem no cuidado especial com este Fusca que o senhor sempre nos coloca. Então, eu não tinha com quem me incomodar e comprei um Fusca, né? Aí, claro, cuido dele, estou ainda, né? Nunca termina de fazer os trabalhos, né? Os outros bispos riem de mim porque o Fusca fica uma semana em casa, às vezes fica uma na oficina e assim vai, né? Mas até ajeitar bem vai ser assim. Depois que estiver pronto, aí para com essa idas e vindas, acho, né? Não sei, pode ser. Certo. Já coloquei o adesivo de último dono, eu falei lá na arquidiocese, quando fizeram um vídeo sobre o Fusca, já ganhei uns 2, 3 adesivos de último dono, já está colado lá no Fusca. A Yasmin disse ali para nós, a nossa produtora, que também na sua estadia na Itália, Dom Adenis esteve na Itália trabalhando em uma comunidade de 2002 a 2015, que o senhor foi um dos jurados do MasterChef na Itália. Conte-nos um pouco como foi essa experiência, o senhor estando na Itália e participando deste programa de televisão. Então, está sempre ligado com o futebol, essa história, porque lá em Roma começou em 2010 um campeonato dos padres e seminaristas, chamada Clericus Cup. Clérigos latim, Cup em inglês, fizeram uma mistura e ficou famosa lá como a Copa dos Clérigos. E aí a gente fazia essas partidas uma vez por ano,
16 times entre colégios e que ali em Roma são muitos. E, a partir daí, o pessoal do MasterChef achou interessante essa experiência do futebol e convidou 2 times lá para fazer esse programa com os padres contra os seminaristas, fazer um jogo de futebol e, ao mesmo tempo, ser os jurados do MasterChef naquele episódio. Sim. E foi feito tudo no campo onde a gente jogava. A Clérigos Cup, que é próximo ao Vaticano, uma colina mais elevada, e lá de cima o campo está nesse nível, e embaixo lá você vê a cúpula de São Pedro. Então, eles montaram todos os estandes ali para a cozinha, praticamente, né? E a gente fez o jogo lá, que era mais assim para mostrar que tinha esse campeonato, e depois, no final, a gente foi experimentar o menu que eles fizeram. E eles escolheram um menu bíblico. Foi uma coisa interessante também, porque eles pegaram da Bíblia aqueles alimentos lá, da Terra Prometida, e aí montaram o menu, e aí a gente teve que julgar lá as comidas que eles fizeram. Muito bem. Dom Adenis, sabemos que as prioridades da igreja hoje são muitas, as urgências, com certeza. Nestes 24 anos de ministério ordenado que o senhor tem, agora como bispo da igreja, bispo auxiliar desta arquidiocese, que tem grande importância no Brasil e na porção deste povo aqui de Curitiba, dentro do seu trabalho pastoral, quais prioridades também como os jovens, como nós já falamos, quais prioridades pastorais na vocação que o senhor tem como bispo da igreja hoje, o senhor poderia nos dizer tais prioridades dentro da vida pastoral das paróquias? Então, quando a gente está em uma diocese, normalmente, ou em uma igreja particular, como a gente chama, diocese, sempre tem algumas linhas gerais que são colocadas como diretrizes para a evangelização. Então, onde você vai, você deve se adaptar àquilo que é programado ali. No caso, aqui na arquidiocese, nós temos as diretrizes para a ação evangelizadora, e estamos assim focados nessas três rumos, 3 diretrizes específicas: iniciação à vida cristã, com inspiração catecumenal, preocupando-se de acolher bem as pessoas, de fazer com que elas tenham um encontro com Jesus Cristo, não simplesmente transmissão de doutrina. Isso vem depois. Inicialmente, é fazer com que a pessoa se encontre de verdade com Jesus Cristo, e, a partir daí, claro, vai também aprender a doutrina. Mas, inicialmente, é isso. A gente está fazendo, já teve o seu tempo, já teve a sua valência, agora talvez não é mais assim, né? Antes se enchia a cabeça de doutrina e esperava as pessoas viverem a fé. Hoje já não dá mais isso. Primeiro, se encontra com Jesus Cristo, conhece, e depois você vai aprender as outras coisas. Além da iniciação à vida cristã, a sinodalidade, caminhar juntos, procurar caminhar juntos, sinodalidade e também a missionariedade. Então, essas são as diretrizes às quais hoje eu preciso me adaptar para exercer o ministério na Arquidiocese de Curitiba. Muito bem. Nós estamos hoje com Dom Adenis, bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba. Ontem ele fez 24 anos de ordenação sacerdotal. E uma última pergunta, Dom Adenis, ao senhor. O senhor acredita que depois da pandemia houve uma aproximação maior dos fiéis em nossas comunidades paroquiais? Ou deu uma esfriada? O que o senhor vê depois da pandemia até os dias de hoje na vida pastoral de nossas paróquias? É um pouco difícil para mim fazer essa avaliação aqui, porque no período da pandemia eu estava na Itália, e depois que terminou vir para o Brasil. Então, eu não tenho muita condição de fazer uma análise nesse sentido, porque eu estava em 2 locais diferentes, o antes e o depois. Mas a gente vê as pessoas participando, muita gente ainda coloca culpas na pandemia por algumas coisas que não estão acontecendo, né? Porque é mais fácil de colocar a culpa na pandemia que assumir a tua responsabilidade, né? Então, eu não conseguiria fazer essa avaliação justamente por esse deslocamento que eu tive nos últimos anos. Muito bem, Dom Adenis.
Muito obrigado, Dom Denis, pela sua participação conosco nesta manhã. Embora foi um pequeno momento, mas de grande importância para o Senhor estar aqui conosco nesta manhã, para a TV Evangelizar, para a obra Evangelizar é Preciso. Estamos nesta arquidiocese e muito feliz, como obra Evangelizar, acolher o Senhor nesta manhã e também celebrar com o Senhor estes 24 anos de vida sacerdotal. Com certeza, muitas situações o Senhor já enfrentou na vida, no seu ministério, para hoje ser aí um bispo da nossa igreja particular de Curitiba. Então nós pedimos ao Senhor a sua bênção para todos nós aqui nos estúdios e para tantos que estão conosco agora pela TV Evangelizar. Peçamos ao Senhor que abençoe a todos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele volva a sua face para vós, que Ele vos ilumine e vos dê a sua paz. E que Ele vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, Dom Denis, pela sua participação. É com você, Adilson. Muito obrigado, Padre Jorge Fortunato, que volta daqui a pouco com o nosso momento de reflexão. A gente vai para o intervalo, 2 minutos, já voltamos com imagens de Sobral, no Ceará. Alô, povo cearense, bom dia. 9h44, canal 45.1 em Sobral. Abraço para Dom José Luiz Gomes, bispo diocesano da Diocese de Sobral, no Ceará. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. As sementes viram flores, o verde soma com outra cor. Vai dar serviço pra abelha, vai ter namorada para o beija-flor. Voltamos com imagens da bela, linda São Luís, a capital do Maranhão, 9h48. São Luís nos acompanha pelo canal 42.1. Abraçando o arcebispo Dom Gilberto Pastana. Alô, povo maranhense, bom dia. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. Padre Jorge Fortunato está de volta aqui conosco, depois da bela entrevista com o Bispo Auxiliar de Curitiba. Padre Jorge, tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Aliás, o Padre Jorge hoje vai falar sobre um dos meus livros preferidos, ou um dos, né, mais que eu li na vida, Mateus. Isso sensacional, mesmo. Né? Isso mesmo, Adilson. Mateus explica tudo. Já volto, viu, Padre? Até lá. Presta atenção na reflexão, já voltamos aí. Mais uma vez, um bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que está conosco aqui no Bom Dia Evangelizar. Hoje nós queremos refletir a você também as tristezas de Jesus. Sabemos que Jesus sentiu angústia, tristeza, dificuldade no seu caminhar em meio às pessoas. Poucos quiseram compreender Jesus. Poucos quiseram ouvir Jesus. Jesus foi traído por pessoas. Jesus foi esquecido por alguns. Por isso que hoje o nosso tema é este: a tristeza de Jesus em sua humanidade. E hoje nós queremos trazer a você este texto que está na Sagrada Escritura. E vamos juntos comigo, pegue a sua Bíblia, você que está em casa, vamos juntos comigo refletir a palavra de Deus, para que o Senhor hoje possa dar a nós discernimento, sabedoria, graça e paz. O texto está em Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 38. São 2 versículos apenas que nos traz grande ensinamento, para que eu e você possamos exatamente transcorrer este dia de acordo com os ensinamentos do Senhor. Como foi o seu acordar, o seu despertar nesta manhã? Você já foi para o seu trabalho? Você está indo para o seu trabalho? Existe algo do dia de ontem que você trouxe para hoje que está gerando tristeza talvez em sua mente?
Vamos refletir isso, para que o Senhor nos traga discernimento, sabedoria e coragem para enfrentarmos o dia que está apenas começando. O texto nos diz assim hoje para nós, dentro desta perspectiva do tema proposto hoje para nós. Diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse: sentem-se aqui, eu vou ali rezar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Veja, irmãos, esse texto mostrando para nós as tristezas, a angústia de Jesus, para mostrar a humanidade do Senhor. Deus se fez homem, Cristo se fez homem, pessoa humana, mas também Ele assume a nossa humanidade, menos o pecado, para nos mostrar que o Senhor sentiu as suas tristezas, angústias. Jesus, ele suou sangue no jardim de Getsêmani. E isso pode acontecer de fato em uma angústia extrema, em uma angústia acima daquilo que às vezes nós passamos no nosso dia a dia. É aquilo que você fala às vezes: Padre, é um aperto no meu coração. E este mesmo aperto no coração, Jesus passou em sua humanidade. Hoje este tema nos mostra exatamente isso, a humanidade de Jesus. E como que nós estamos lidando com as nossas tristezas? Como que nós estamos caminhando dentro do nosso transcorrer de vida, naquilo que precisamos exatamente colocar em prática no nosso dia a dia? Jesus, na sua humanidade, ele nos mostra que todos os dias precisamos estar em sintonia com o Senhor. E em suas chagas dolorosas e gloriosas, nós exatamente podemos contemplar que não existe alegria sem ter passado pela tristeza, não existe exatamente Eucaristia sem ter passado pela cruz. E hoje é terça-feira dedicada às Santas Chagas. Temos esta mesma oportunidade de hoje colocar diante do Senhor as nossas angústias, tristezas, desafios. Como que você foi? Como que você está indo para o seu trabalho hoje? Como que você tem direcionado os seus sentimentos dentro da sua caminhada, na perspectiva de cada um onde nós estamos inseridos? Como sociedade brasileira, nós estamos no mês amarelo, a prevenção do suicídio. Muito pouco se fala, mas é necessário hoje, nesta semana, falarmos para você. Você não está sozinho na sua vida. Você, querido jovem, você, querido filho, você, querida filha, você não está sozinha nem sozinho nas suas angústias. Busque ajuda, busque uma boa direção espiritual, busque fazer uma confissão no local que você está, busque a sua paróquia, faça uma ligação para alguém que você pode contar neste momento, para que Deus possa exatamente expandir os seus pensamentos e você sair desta prisão existencial que está em você. E hoje queremos rezar por você, rezar pela sua vida, rezar pelos seus estudos, querido jovem, rezar pela sua caminhada cristã, rezar pelo seu relacionamento, para que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Cantemos. E tu vens dizer que és a vida.
e que tens poder para tudo transformar. Que és a água viva, fonte de vida eterna. Desta água eu quero beber. Mais um tema pertinente. Muito obrigado pelas palavras, Padre Jorge Fortunato, que certamente tocou no coração de muita gente que nos acompanha agora. Vamos à nossa oração final, Padre? Vamos fazer a nossa oração a Dilson. Agradecer a Deus pela nossa existência. Agradecer a Deus pela nossa vida. Lembre-se de uma coisa: dificuldades, problemas, todos temos. Mas enfrente a vida. Mesmo estando cansado, vá para os seus afazeres hoje. E lembre-se, Deus habita em você e Deus está contigo. Peça apenas hoje discernimento, sabedoria, para que você possa conduzir este dia de acordo não como nós queremos, mas como Deus quer. Quero rezar por você que está agora nos hospitais. Quantas pessoas agora nos leitos nos acompanhando, para que Deus possa te dar a verdadeira saúde e restabelecer a sua vida com seus entes queridos. Senhor Deus, na Tua presença, assim como estamos, abençoai, Senhor, a todos que estão agora conosco pela TV Evangelizar. Abençoai os idosos, os acamados, os doentes. Livra-nos, Senhor, de toda enfermidade. Livra-nos, Senhor, de toda desistência da vida. Livra-nos, Senhor, de toda amargura, depressão, sentimentos que corroem a nossa alma. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos jovens, para que tenham força, graça e paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, Padre Jorge. Até amanhã, Dilson. Aproveite bem a sua terça-feira, abençoada terça-feira ao lado de sua família, dos amigos. Na sequência, o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. 20 anos no ar. Até amanhã. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Dá-me de beber desta fonte. Dá-me de